sou Sara Santos. E eu sou a Paula Rebouças. E tá começando mais um episódio do Golden Cash. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, do Golden Cash. Sara Santos também e eu, Paula Rebouças, para você não perder nadinha. A gente já tá inserindo conteúdo lá e você não vai perder nadinha. Fala, Sara. E aí? Como é que foi sua semana? Ótima. E a sua? Correria, né? Correria. Cara. Esse final de semana eu passei contigo. Tô passando muito final de semana com você. A gente tá andando muito estranho. Junto. Tá muito estranho. Mas é assim que se faz o meu trabalho. Vamos andar. É assim mesmo. Né? Mas vamos lá, como é, amiga? Que a gente como vai fazer? Como é que é? Vai, a gente ensaiou. A gente ensaiou pra fazer isso, tá, galera? Oi, Jesus ama você. Amém? Sabe por que a gente fez isso, né, amiga? Hoje a gente tá recebendo duas pessoas mega especial pra gente. Exatamente. Ele que entende tudo sobre isso. Ele que é cantor, compositor, conferencista, líder do Jardim de Deus, Abdi Sadai. E ela, Samela, que é também cantora, compositora e pedagoga. Isso aí. Parabéns. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, meninas. E tenho certeza que esse podcast vai ser muito bom para conversar com vocês, e as pessoas que estão nos assistindo vão, além de um entretenimento, vão também ser edificados, porque tudo que a gente vai falar aqui é com base na palavra de Deus e tudo que Deus fez na nossa vida, como um casal, como pessoas individuais, como crentes, como filhos, como servos. E vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no canal para assistir todos os podcasts aqui. Eu tenho certeza que cada convidado tem algo a contribuir. Espero que a nossa contribuição seja de bênção para vocês e para esse canal abençoado. Já tá certo. Eu acho que a sua história a história de vocês provam isso, né? Agora, fala pra gente um pouquinho quem é o Abdi Sadai e quem é a Samela. Quem é? Conta pra gente. Como é que é a história de vocês? Cada um se apresenta. O Abdi Sadai hoje tem 25 anos. E sou do interior do Rio Grande do Norte, sou potiguar. Acertamos. O gentil, o potiguar. Sou do Rio Grande do Norte e sou diácono da Assembleia de Deus, ali no nosso estado. E hoje trabalho com crianças, na verdade desde os meus 11 anos, a gente vai falar um pouco sobre isso ao decorrer do podcast. Sou psicopedagogo e, enfim, entre tantas coisas que eu faço, em todas as áreas, Deus está conosco. Deus é a nossa base, Deus é o nosso centro, e por mais que a gente fale sobre o que a gente faz profissionalmente ou artisticamente, não tem como separar a nossa fé e o nosso Deus de tudo que a gente faz, porque Ele está presente em tudo e Ele quem nos direciona em tudo. Então, Abdi Sadai é um servo do Senhor. Até mesmo o meu nome faz jus a isso, sim, né? Porque a gente ficou na dúvida, né? A gente queria, uma coisa que até a Marilu falou com a gente aqui, ela falou... a gente perguntou como é que é o significado do nome dele. Ela, não, eu acho que é nascido pra servir. Isso. Abdi significa aquele que serve, e Sadai, que é uma variação do El Shaddai. El Shaddai é mais comum de se ouvir, né? Na Bíblia dos louvores. El Shaddai significa Deus forte, Deus altíssimo. Minha mãe deu esse nome por causa do significado. Abdi Sadai, aquele que serve ao Deus altíssimo. Uau. Então eu vivo pra fazer jus a esse significado, servir a Deus em todas as áreas. E Deus, como não faz nada pela metade, Ele me deu a minha metade pra me completar. Que também tem um nome lindo, um significado lindo, e agora ela se apresenta aí. Olá, meninas, paz do Senhor também. Paz pra todo o pessoal que tá aqui assistindo a gente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Então, pra quem não conhece, meu nome é Samela Fonseca. Como o Abdi falou, o significado do nome deles é aquele que serve o Deus Altíssimo. Deus também me chamou. Samela significa chamada por Deus. Então, eu acredito que Deus, ele não une apenas vidas, mas Ele também une propósito. Sim. Então, Deus uniu as nossas vidas num propósito só, para engrandecer o nome do Senhor Jesus e trabalharmos com crianças, né? E para mim é um prazer imenso. Desde criança sempre fui do Ministério de Louvor, e após crescer, ter conhecido o Abdi, Deus juntou para o Ministério Infantil, e eu não esperava, né, que Deus fosse fazer isso. No começo eu fiz a faculdade de pedagogia e até pensei, meu Deus, por que eu estou fazendo? Para que eu vou exercer, né, a pedagogia? E após eu concluir o curso, Deus me mostrou o porquê que Ele queria que eu tivesse feito a faculdade de pedagogia, para que juntos nós pudéssemos falar da palavra de Deus de maneira apropriada para as crianças compreenderem melhor aquilo que Deus quer falar para os corações delas, né? Então, para mim é um privilégio, um prazer imenso, né, servir a esse Deus tão poderoso e
Deus ter proporcionado tudo isso nas nossas vidas. Uau. Parabéns. Nossa, falou tão lindo. Falou bem. Ô, gente, mas conta um pouquinho pra gente como é que foi a infância de vocês. Minha infância foi uma infância muito simples, voltada assim com minha família. Eu sou muito família. Eu gosto muito de estar junto com a família, sou muito apegado à família. E é tanto que hoje, devido ao fluxo de agendas que a gente tem se tornado um pouco cansativo, principalmente para o físico, porque a gente é novo, né? A gente imagina no futuro, mas tem se tornado um pouco cansativo porque como nós somos do interior do Rio Grande do Norte, só para vocês entenderem a logística, quando a gente vai para Natal, que é o aeroporto do nosso estado, nós já viajamos mais de 3 horas de carro para pegar o voo. Então, por exemplo, para estar aqui no Espírito Santo, nós pegamos 3 horas e meia de carro para o aeroporto de Natal, pegamos uma conexão em Salvador, esperamos mais algumas horas, viemos para Vitória para poder estar aqui em Guarapari. Aí o que é que acontece? Pra gente voltar pra casa hoje, a gente tava vendo como é que vai ser o nosso voo. Nós vamos de Vitória, vamos pra Belo Horizonte. Belo Horizonte? Já mudou. Vamos pra Belo Horizonte pra Recife, de Recife pra Natal, de Natal e pra casa. Caramba! Então, assim, como a gente mora muito distante, lá no nosso estado, que já é distante do sul, do sudeste, a gente ainda viaja de carro muito tempo. As pessoas perguntam, vocês não pensam em vir para São Paulo, para Rio, para um estado mais central, para facilitar a vida de vocês? Mas eu não consigo imaginar. Também não, gente. Pelo tanto que eu sou família, né? Você perguntou sobre a infância, parece que eu tô fugindo do assunto, mas a minha infância sempre foi grudada com família, com primo, com vó, e eu gosto disso. Eu acho que isso é muito importante e eu louvo a Deus por eu ter também essa condição, essa estrutura familiar de ter uma família junto. Tem, né, tanta gente que gostaria de ter uma família assim, bem junta, e não tem essa oportunidade. Eu louvo a Deus porque eu tenho e eu sou apaixonado por isso. Então, não consigo me viver longe, principalmente da nossa casa, dos meus pais, dos pais dela. A gente sente saudade, a gente sai de perto deles e já fica dizendo que tá com saudade, de verdade. Mas eu não consigo imaginar longe de onde eu nasci. A minha infância foi muito simples, mas nessa simplicidade, muito amor, muita alegria, e eu não consigo me imaginar longe disso. Essa foi minha infância. Nossa. Agora, a infância dela já não foi lá no Rio Grande do Norte, né? Não foi no Rio Grande do Norte. Vocês até perguntaram e eu nem falei. Na verdade, eu nasci em São Paulo. Aí, em São Paulo, pequenininha mesmo, Deus falou com os meus pais que nós não iríamos mais morar em São Paulo. E em São Paulo tinha meus familiares, alguns tios. E Deus nos trouxe para o Rio Grande do Norte. Deus literalmente fez com a gente, da mesma forma que fez com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para outro lugar, onde nós não sabíamos para onde Deus ia levar. E Deus, assim, levou a gente e cumpriu tantas coisas na nossa vida, nos abençoe. Então, foi algo, assim, extraordinário que Deus fez, né? Eu, basicamente, saí só com os meus pais e meu irmão. A gente morou em Natal, depois de Natal fomos para Serra do Mel, que era onde eu morava antes de conhecer o Abid. E hoje a gente tá em Açu, né? Foi vários percursos e, assim, da mesma forma como ele falou, eu não consigo imaginar um pouco longe da família. Por desde pequena sempre estar junto com os meus pais, né? E é isso, na verdade. Uau, isso aí. A gente, dá pra perceber, na verdade, né, quando vocês falam essa questão de família. E é uma pergunta agora também que me veio aqui. Vocês têm filhos? Têm planos de terem filhos? Como é que é? Planos. Nós temos planos. Não temos ainda, mas planos temos. Sério? Eu acredito que quando o Pod for ser lançado, a gente já vai ter completado, né? Mas está faltando alguns dias pra gente completar 1 ano de casado. Uau! Nós casamos 17 de maio. Nós casamos em 2022 e daqui a alguns dias estamos completando 1 ano de casado. E a gente pensa em filho, com certeza, e de vez em quando vem uma certa ansiedade, mas a gente quer aproveitar mais esse momento sozinho, até porque a gente já viaja tanto e já tem uma vida com um ritmo tão acelerado que o filho, ele muda. Eu sei que um filho muda tudo, né? Então a gente vai aproveitar mais um pouquinho para poder ter o nosso filho. Mas a gente já pensa demais nele. Ou nela. Ainda tá recente. Daqui a alguns anos. Isso. Vem aí, se Deus permitir. Vocês têm tempo, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Caramba, são novos, muito novos. Não dá pra vocês aproveitarem bastante. Inclusive, quem me segue lá no Instagram, tem eu
tava vendo, no Dia dos Namorados, eu tava pesquisando qual presente dar pra ela. E eu vi um quadro, um quadro de anúncio no Instagram, de 100 encontros pra fazer em casal. Inclusive, muita gente me pergunta onde foi que eu comprei esse quadro, se eu mandei encomendar. Eu encontrei no Mercado Livre, né? Simples. Um quadro simples, 100 encontros pra fazer em casal. Já deixo dica pra vocês, tá certo? Pegamos aqui. Aí o que é que acontece? Esse quadro, ele tem encontros dos mais simples aos mais elaborados. E é um quadro para o casal se divertir, para fazer as atividades em casal. E a gente comprou esse quadro, deu o quadro de presente, e a gente meio que inventou uma regrinha lá no meu Instagram, que a gente brincou dizendo assim, esse quadro é 100 coisas para o casal fazer antes de ter o bebê. Porque os seguidores já ficam, né, cobrando, quando é que vai vir o bebê? Crente... Não. Eu sei que essa pressão, quem é solteiro, quando é que vai namorar? Namora quando vai noivar, vai casar vai ter filho. É assim mesmo. Quando tem filho, onde é que vai vir o irmãozinho? São questões culturais, a gente fica até meio irritado com isso, porque na hora a gente tem que saber lidar. Nessa coisa, e aí, né, eu sou noiva, quando é que vai casar? Eu falei, calma, gente, se tiver dinheiro pra pagar pra vocês comerem, calma. A minha sogra sempre ria, porque eu sempre, ela costuma dizer que eu sou desenrolado pra me sair nas respostas. E quando a gente tava noivo, a pressão, ela existe demais. Quando a gente noivou, todo mundo, vai casar quando? E sempre que alguém vinha me perguntar, às vezes tem gente que tem a liberdade pra perguntar, mas tem gente que você percebe um pouco da inconveniência ali. Tem gente que perguntava, e aí, quando é que você vai casar? Eu dizia, quando você me der a geladeira. Quando é que vai casar? Tá faltando minha cama, e eu quero uma cama king. Quando você me dá a cama, eu já tô marcando o casório. Então eu sempre respondi assim, e nessas respostinhas, meio que brincando pra mim sair, eu ganhei muita coisa. Deixo a dica pros casais, quando o pessoal vier, quando é que vai ter o bebê? Eu só quero ter o bebê quando eu tiver um berço e um enxoval completo. Você vai me dar? Então faz o jogo, faz o chumbo trocado. Você tem que dar a resposta pra se sair. Aí a gente comprou esse quadro e a gente tem feito as atividades não como uma meta, né? Que o filho é uma planilha, mas é uma coisa pra gente se divertir. Porque tem essa questão de cair na rotina, né? Então tem que se inventar mesmo. E a gente só tem um ano de casado. E assim, um ano de casamento, não tem como a gente falar em rotina porque é tudo muito novo. Mas essa dica eu deixo pra os casais de 10, 20, 30 anos de casados. O casamento ele não pode cair na rotina. E você, se quiser comprar esse quadro, mas independente do quadro, é importante você ter o cuidado com o seu casamento para que ele não acabe virando uma monotonia, tenha sempre algo novo, porque isso é bom, o ser humano gosta de novidade em todas as áreas. E o casamento, a área sexual e todas as áreas da nossa vida precisa ter sempre algo diferente. Então, a gente só tem um ano, não tem por que falar que a gente tá buscando algo diferente, porque tudo tá sendo muito bom, tudo muito novo, mas assim, independente do tempo de casal, sempre é importante fazer coisa nova. A gente tá fazendo esse quadrinho, a gente brincando com os seguidores, que quando a gente completar o quadro, aí vai vir o bebê. Mas não que pra vir o bebê, o quadro tem que estar completo. Qualquer momento ele chega. Mas vamos aproveitar bastante. A gente já tá falando aqui de um ano, daqui dia 17, que vocês vão fazer, né, de quadro. Mas quando que vocês se conheceram, se viram e falaram, é esse Deus? Essa Deus? Né? A Sara cheia de perguntinhas assim, meu. Muito boa. Uau, capciosa. Mas vamos lá, né, Sara? Vamos lá. Então, eu e a Abdi, a gente se conheceu, na verdade, na pré-adolescência, posso dizer assim. Vocês viram na mesma igreja? Não no mesmo ministério, sim, Assembleia de Deus. Mas ela na cidade dela ou na minha. Era uma cidade a sul, Serra do Mel, 70 quilômetros de distância. Uma horinha de viagem. A gente se conheceu, tinha uns 12, ele uns 13 anos, por aí. O pai dele, ele é muito fã das pregações do meu pai, porque meu pai, desde criança, ele sempre foi pregador da palavra do Senhor. E assim, o pai dele conheceu primeiro meu pai, antes de a gente se conhecer, e convidou o meu pai para pegar na igreja dele. E nessas idas do meu pai para a igreja do pai dele, eu fui. Aí eu conheci o Abdi, a gente se conheceu após o culto, começamos a conversar. Depois do culto você vai ver. Vai acontecer. Depois do culto. Ele sempre foi muito cavalheiro. Aí aquilo ali já me chamou a atenção. Nossa, esse menino é bem diferente. Mesmo bem novinho. Mesmo tão novinho, ele foi extremamente simpático comigo. Eu fiquei... Nunca tinha recebido tanta atenção de ninguém assim, dessa forma. E ele foi extremamente atencioso. Olha! Aí... Conforme foi passando os anos, a gente já um pouco mais madura, a gente se aproximou mais,
começamos a ter uma amizade mais próxima, né? Que antes a gente só se conhecia mais em relação à igreja, a conversar coisas sobre música, porque eu e ele sempre fomos muito apaixonados por música. Então, eu sabia as músicas que ela gostava, o nosso gosto musical é muito parecido. Então, quando tinha um lançamento, hoje tudo é streaming, é Spotify, tudo é mais fácil. Mas em uma época que não era tão fácil assim, na época do CD físico, eu comprava o CD, aí eu passava o CD pro computador. Não, que isso. Nossa, sério? meu Deus, você parece... Que nostalgia. Eu comprava o CD físico, passava o CD, inclusive eu sou colecionador do CD físico, até hoje eu amo, mas eu comprava o CD físico, passava o CD pro computador, aí enviava as músicas pra ela, tô com música nova. Enviava. Olha, você é muito visionário, que isso. Isso, Meninos, aprendam. Parece que assim, não só a questão do gosto musical, até em relação às mães da gente, né? O que elas a forma de criação, né? Nossa, é muito parecida. E os pais, quando descobriram, assim, que vocês estavam conversando, assim? Na verdade, eu acho que a gente tá contando o início e o final. No início a gente se conheceu na adolescência e já agora, depois de 20 anos, a gente se aproximou né, com essa amizade mais estreitada. Mas esse meio, a gente não é uma coisa que a gente é melhor amigo desde os 12 anos. Nós nos conhecemos, eu sempre fui muito cavalheiro, sempre quando ela que a via, eu ficava encantado. Mas nesse meio termo da adolescência, a gente não era tão próximo. A gente veio ficar próximo novamente agora nos últimos anos. E os nossos pais sempre se conheceram. E desde então os pais da gente se conheciam e sabiam da minha intenção. Minha mãe sabia, tentava ajudar. E a minha mãe também, tá? Que a minha mãe já percebeu. E eu jurava que a mãe dela e o pai dela não sabiam de nada. Porque eu mandava mensagem pra ela, eu fiz composição romântica pra ela. Tudo romântico. E eu jurava que o meu sogro e minha sogra não sabiam de nada. Então quando eu ia pra igreja deles que via, o Pai do Senhor, tipo assim, muito sério. Tipo, né, muito sonso. Mas eles sabiam de tudo, porque sempre que eu mandava qualquer coisa pra ela, ela compartilhava com a mãe. A melhor amiga dela é a mãe. Então, eu mandava um beijinho, uma coisinha assim, ela, mostrava pra mãe. E eu jurando que... Ninguém sabia, era só ela. A delatora. E o meu cunhado, que é o meu cunhado, que é meu produtor... Ele produz as minhas músicas e eu produzia algumas músicas românticas. Aí o que é que acontece? Eu chegava no estúdio, até o meu cunhado sabia que as músicas eram tudo pra ela. Porque eu chegava e mostrei pra ele, olha aqui. Ele escrevia pra ela e tal. Aí eu chegava no estúdio, Deus me perdoe, eu chegava no estúdio. Aí, pra gravar a música romântica que eu fiz pra ela no estúdio, irmão dela, aí ele, tão sacanado, me perguntava, e essa música? Eu disse, não, eu fiz baseado na história. E uma prima minha, essa música eu me baseei na vida, de não sei o que. E o cunhado sabia que era pra irmã dele. Eu acho que ele imaginava assim, é muito cara de pau. Coitado. Ai, meu Deus. Mas aí, mas resumo da história, nós começamos a namorar, noivamos e casamos, e eu louvo muito a Deus pelo meu relacionamento com a família dela e pelo relacionamento dela com a minha família, porque foi uma coisa que eu orei e pedi ao Senhor. Na minha infância, ainda adolescência, eu sempre admirava muito o jeito que o meu pai entrou ou se comportava com a família da minha mãe. Quando a sogra do meu pai, a minha avó por parte de mãe, ia lá para nossa casa, meu Deus, meu pai não deixava ela quieta, era brincando, era com carinho, dava a bênção, um bom dia, um cheiro, cuidava dela, fazia as comidas que ela gostava. E sempre que eu tava na mesa tomando café, que eu via meu pai brincando com a sogra, né, a sogra e o sogro, eu pedia a Deus, mesmo sendo ainda sem idade, até para namorar, mas eu olhava isso e eu pedia, Deus, eu quero que quando eu casar, eu me relacione bem com a família da minha esposa, porque em contrapartida que eu conheço os meus pais que têm um bom relacionamento, eu conheci alguns tios que não tinham um bom relacionamento com a família dos seus cônjuges, do seu esposo, do seu marido, e eu via discussão e coisas do tipo, e eu sempre tomei isso como exemplo. Deus, eu quero que quando eu casar, eu ame a minha esposa, mas que o Senhor também me dê amor, me ajude a conviver bem com a família da minha esposa, porque você casa com uma pessoa, mas você casa com a família. Sim. A gente precisa, eu sei que nós somos uma família depois que casamos, mas cada um tem a sua família, é preciso a gente honrar a nossa família para ser abençoado. Sim. A Bíblia nos ensina a honrar. Princípio de honra, né? Princípio de honra, honrar pai e mãe. E eu louvo a Deus porque eu me tornei, assim, amigo do meu sogro de uma forma que nem eu imaginava. Pelo que eu conhecia dele, irmão Antônio Fonseca.
ele é evangelista. Esse nome imponente dá um medo, nossa, né? dá um medo. Só em fala ouvir assim, o nome, o tom da conversa mudou. Você percebeu aqui, né? Aí você olha e você fala, meu Deus, pra onde é que eu fui amarrar meu cheque? Exatamente, mas tipo assim, hoje todo o medo, o respeito que eu tinha, continuo tendo, mas assim, com amor e um carinho multiplicado por 1 milhão. E não só a nível pai, mãe, irmão, cunhado, mas até os tios, a avó. Nossa, a família toda fica assim, meu eu Deus, amo a família dela às vezes quando eu tô na casa dela, que eu tô assim na sala e que eu brinco com meu sogro, aí vou lá, mexo com minha sogra, perturbo meu sogro, fico brincando com eles. Às vezes eu brinco, mas me sinto assim e começa a vir um flash na minha mente. Eu orei por isso. Uau. Eu orei por isso. Eu pedi a Deus pra viver isso aqui. E é tão lindo que tem orações que você faz, que você ora e você ora o tempo todo até ver realizar. Mas tem coisa que você pede a Deus que você nem lembra. Quando eu tava, né, na contagem regressiva do casamento, o foco era Samela. Mas depois que a gente casa e que a gente vai vivendo, né, a vida real, o dia após dia, foi que eu, às vezes, brincando com eles, Deus me faz lembra que você orou pedindo isso? Sim. E Deus escuta as nossas orações, coisa que a gente nem lembra. Deus trabalha e prepara a seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Então, hoje eu vivo coisas que eu pedi a Deus que eu não mereço, mas Deus ouviu minhas orações, Ele ouve as nossas orações. Vivo pra dizer isso. E aquele negócio, eu acho que hoje a gente lembra, né, porque cai aquela ficha, assim, porque a gente, quando a gente descobre, eu acho que o propósito, a gente acaba tendo meio que um hiperfoco, né? Quando a gente entende o propósito, a gente fica tão ali tomado por aquilo que a gente tá fazendo, que acaba que a gente... as intempéries da vida, enfim, a gente vai deixando passar. E a gente só quer aquilo, né? Leva os meus olhos para os montes onde vem meu socorro, né? Eu quero manter fixo. Hebreus diz isso, quero manter os meus olhos fixos no Senhor, que é autor e consumador da minha fé. E manter esse olho nele. E aí, de repente, tudo aquilo que a gente pediu em oração, tem até uma frase que diz que eu me lembro de ter hoje coisas das quais eu orei há muito tempo. Né? Hoje eu tenho coisas que há muito tempo eu já tinha orado. Só que aí essa ficha cai depois que você já está casado. Depois que você já está casado com a família da pessoa. Ou depois que você já está no lugar. E o mais engraçado de tudo é que tudo vai casando para aquilo que... com propósito. Tudo vai agregando para o propósito. A psicopedagogia, a pedagogia. E aí você olha, para numa faculdade e fala, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Só que a Bíblia diz que o que eu faço agora você não sabe. Você vai entender depois. E aí você começa a entender, é porque você tinha que casar com o Abdi. E você tinha que casar com a Samela, você entende? Então aí e é o mais engraçado que eu acho que até antes de casar, eu acho que você já deve ter percebido isso, que tem um peso muito grande sobre a mulher, da gente entender que eu tenho que já começar a ensaiar, porque agora a gente não vai mais ser não vai ser 2, mas vai ser 1 agora, né? Exato. Então você começa a perceber, meu Deus, eu fiz pedagogia porque a gente vai trabalhar com isso, ele também trabalha com isso. E não é peso. Eu acho que não traz peso, né? Eu acho que tudo que agrega para o propósito não vai trazer peso. Então, a gente vê isso, é visível. É até engraçado que eu olho para meu cunhado, para minha irmã, e falo, cara, vocês são tão assim que vocês são até fisicamente parecidos. Porque se parecem, acabam se parecendo. Porque tem tanto um do outro que acabam se parecendo. E agora minha pergunta, que depois dessa crônica que eu falei, né? Gente, não dá pano pra mim não, que é isso que eu falo muito. Mas qual é, assim, o conselho, eu acho que o direcionamento que você dá para adolescentes, né? Que você também ministra para adolescentes, para jovens. Qual é o conselho que você dá para pessoas, assim, que tem família, né? Principalmente adolescente, que está em formação, né? Adolescente não é uma mudança aí física, é mais uma questão sociocultural. Para adolescentes que estão tentando se descobrir, mas que não tem, por exemplo, uma referência de esposa, ou de como ser pai, ou de como ser um bom marido. Qual é essa referência, conselho que você dá? O conselho que eu dou para qualquer pessoa que não tem um referencial, seja lá para que área for, eu louvo a Deus pela minha família, e porque nos meus pais eu encontro referência para basicamente tudo aquilo que eu segui para minha vida, ministerialmente falando, em relação à família, em relação à faculdade, nível superior, todas as áreas, eu louvo a Deus pelo exemplo que meus pais são para mim. Mas se alguém não tem uma referência, às vezes dentro da sua casa ou próxima, o Evangelho e a Palavra do Senhor, para mim, é a melhor resposta para uma pessoa que não tem um referencial. Jesus é referência para tudo e para todos. Na Palavra de Deus, nós encontramos referência para tudo. E quando alguém conhece a Deus, não tem falta de nada.
Deus nos completa e em Deus nós somos completos porque Ele é o nosso referencial para tudo. Inclusive, nesse final de semana nós ministramos aqui em Guarapari sobre o tema de inclusão. E quando eu comecei ontem a ministração falando sobre isso, tem pessoas de mais idade, com 40, 50, 60, 70, 80, que diz assim, nossa, esse mundo de hoje é muito moderno, eu não consigo entender e acompanhar isso. Autismo, TDAH, todas essas questões, na minha época não tinha isso. E ontem eu falei para a igreja sobre esse assunto. Eu disse, não é que não tinha, não é que não existia. Sempre existiu pessoas com esses comportamentos, com esses déficits e tudo mais. Mas à medida que a ciência vai avançando e nós vamos conhecendo novos diagnósticos para poder melhorar o tratamento, a conduta, o que já existia passa a ter diagnóstico e isso nos ajuda, isso é bênção. Então, nós precisamos levar a informação, porque conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E em Jesus nós encontramos exemplo para tudo. Jesus nos ensinou sobre família, Jesus nos ensinou sobre inclusão, Jesus nos ensinou sobre todas as condutas em todas as áreas da vida. Então, se você não tem um referencial dentro da sua casa, mas você conhece o poder do Evangelho, você pede a Deus direcionamento e Ele lhe completa enquanto você não tem aquilo que você precisa. Enquanto você não tem ainda a sua esposa, Deus vai ser o maior amor da sua vida. Não que quando você tiver a esposa vai passar a ser o maior amor. Mas muitos adolescentes, se a pergunta foi sobre adolescentes, se acham incompletos e procuram nas coisas da vida algo que possa complementar. Um espaço que só é preenchido com a presença de Deus. Porque quando você está completo com a presença de Deus, aquilo que você tanto deseja não vai lhe completar, vai somar. Vai transbordar, vai acrescentar na sua vida. Então, adolescente pensa muito assim, eu não sou feliz porque meu amigo namora, eu não tenho namorado, eu preciso de namorado para ser feliz. Se você não tiver Deus no seu coração e se sentir completo com isso, não é a sua namorada que vai lhe fazer sentir feliz e completo. Você vai estar namorando, mas vai lhe faltar alguma coisa. Então, o Evangelho é completo. O conselho que eu dou para qualquer adolescente é se aproximar mais de Deus, estudar a palavra de Deus e ter muita paciência e não achar que nada está perdido, que é o fim. É muito interessante porque o adulto, eu me preocupo muito com o adolescente, hoje eu ministro para adolescente, porque eu entendo os conflitos do adolescente porque eu fui adolescente, mas eu não consigo entender como é que um adulto que foi adolescente, que sabe como é toda a complexidade que é a adolescência, olha para um adolescente e diz, isso é besteira. Você precisa levar em consideração que quando você foi adolescente, aquilo ali também pesava para você. Sim. Em que sentido? Um adulto olha para um adolescente de 16 anos, ai meu Deus, eu vou morrer sozinho e tal. Aí um adulto, meu Deus, que drama. Mas lembra que quando você era adolescente, você passou por esse drama? E hoje você tem maturidade para ver que aquilo ali não era tão difícil assim, talvez, ou que não era o fim. Mas na adolescência aquilo ali significa muito. É igual você olhar para uma criança que não sabe amarrar um cadastro e dizer assim, meu Deus, olha o problema da criança, não sabe amarrar um cadastro. Você consegue, mas a criança não consegue. Então, cada um tem os seus desafios e os seus gigantes. O gigante da criança é amarrar um cadastro. O gigante do adolescente é achar que vai morrer sozinho, tendo uma vida pela frente. O gigante do adulto é a realização profissional. O gigante de mais idade é oferecer talvez uma estrutura para os filhos. Cada um tem as suas dificuldades. E as dificuldades dos adolescentes, elas existem e com Deus podem ser superadas. E eu passei por coisas que hoje eu testemunho para adolescentes, que na época eu sofri, não entendia, mas hoje eu agradeço a Deus por ter uma certa propriedade para falar sobre algumas coisas. E duas coisas me chamam muita atenção para você adolescente. Em relação à área profissional, eu acho que eu nunca falei sobre isso, pelo menos assim em podcast, mas hoje eu sou psicopedagogo, casado, trabalho no Ministério Infantil, na igreja, que a faculdade me dá um respaldo para isso. Mas eu comecei a fazer ciências contábeis. Uau, que diferença. Sério? Tá vendo, cara? Tá vendo, gente? Eu, no auge do meu ensino médio, sem saber aquela dúvida que você quer ser, de fazer administração, pedagogia, medicina, todas as faculdades você tenta se imaginar. E isso tem gente que desde a infância é focado em uma área e pá, até conseguir. Tem gente que se sente perdido. Sim.
Então, eu me senti muito perdido, porque eu imaginava de um extremo a outro e eu tentava me encaixar. Comecei a fazer ciências contábeis. O meu pai, ele fez ciências contábeis, é contador formado. Então, eu vi meu pai trabalhando, eu pensava, meu pai pode me ajudar, eu posso ajudar meu pai tem caminhos que podem me ajudar a me desenvolver profissionalmente. E estava fazendo faculdade, estava indo bem na faculdade. Mas quando o meu ministério começou a tomar assim, uma proporção maior, a viajar mais, a cantar mais, a ministrar mais para líderes, eu lembro que uma vez eu fui em Goiânia e uma tia do Ministério Infantil falou assim para mim, disse, deixa eu dar um conselho, você gosta da sua faculdade? Aí eu disse, gosto. Elas, mas você tá se destacando muito no seu ministério eclesiástico e espiritual. Você é cantor, você é compositor, você é pregador. E você não acha que se você tivesse uma faculdade que lhe desse um respaldo acadêmico melhor para aquilo que você faz, espiritualmente falando e ministerialmente falando, não seria melhor para você? Porque vai ter um congresso aqui para líderes. Quem são os palestrantes? Pedagoga, não sei quem. Psicóloga, não sei quem. Pediatra, não sei quem. Você é contador. Vai ensinar o quê? Tipo assim, o caixa do Ministério Infantil, contar a ofertinha. Tá entendendo? Não tinha muita conexão com aquilo que eu fazia na área espiritual e eclesiástica, ministerial. E eu fiquei mais confuso ainda, mais indeciso ainda. Pedi ao Senhor uma direção. Saí da Faculdade de Ciências Contábeis, numa federal, que inclusive quando eu passei para Ciências Contábeis foi em primeiro lugar no meu estado. Que isso, gente. Pra fazer psicopedagogia numa faculdade que eu estava pagando, particular. E, nossa, pra todo mundo, pra minha família, meu Deus, esse menino tá louco e tal. Outro conflito. Quando você toma uma decisão na sua vida e tem o mundo ao seu redor opinando sobre aquilo que tá no seu coração, o que Deus lhe direcionou. E eu pedi confirmação ao Senhor, Deus me deu confirmação e eu fui até o fim. Então, na faculdade, eu me apaixonei pelo curso. Hoje, academicamente falando, tenho algo que contribui para o que eu faço na igreja e sou feliz, completo e realizado nessa área. Em relação ao relacionamento, também não foi sempre flores. A gente passou por muita dificuldade para chegar até aqui. Eu tive outro relacionamento, ela gostava de outro rapaz. Quando eu comecei a gostar... Tem menino, sempre um no meio, tem sempre um quando eu comecei a gostar dela, ela não gostava de mim, aí ela vai para aquele drama do amor não correspondido. Sim. Então, assim, digo para você, adolescente, nada é o fim. Você tem muita coisa pela frente. Peça direção ao Senhor e confie na direção que o Senhor colocar em seu coração, que vai ser o melhor para você, por mais que hoje você não entenda. Então, eu não entendi quando Deus me direcionou a sair da faculdade no meio do caminho. Tá entendendo? Sabe quando você faz coisas que todo mundo não vê um sentido? Sim. Mas se foi o Senhor que lhe direcionou, Ele vai lhe dar a paz e a estrutura para chegar até o fim e se realizar naquilo que você tá fazendo. E eu acho que precisa ter sentido para nós, assim. Porque a gente sabe para o que Deus nos chamou. Sara tá aqui, empresária, business. Deus, é isso que Deus a chamou, sabe? A gente tá aqui entendendo e abraçando esse propósito. E por mais que não faça sentido para os outros, precisa fazer sentido pra gente. Precisa dar pra gente um propósito de vida. Quando eu também fiquei aguardando a minha faculdade e orando por ela, fiz outras também. Tentei para outras, arquitetura, letras, enfim. E aí todo mundo ficou falando, pô, todo mundo já fez e você não, e pá, aquela coisa. A primeira coisa que eu orei, eu falei, Deus, tira todo mundo de perto de mim. Tira todo mundo de perto de mim. Arranca esse povo tudo de perto de mim. Quero ninguém perto de mim. Porque acaba que... Eu imagino que... eu não reconheço nenhum poderio do inimigo das nossas almas. Mas eu entendo que ele sabe aonde afeta. Ele sabe aonde causa na gente uma certa... Ou faz, ou querer dar luz a uma dúvida. Sabe? Então a gente precisa estar num ambiente, precisa estar com gente, com pessoas que também queiram mais o céu do que nós. Eu acredito que Deus tenha levado vocês para esse lugar, né? Tenham inserido vocês nesse lugar, de lugares de gente que também esteja vivendo esse propósito. Justamente para quê? Porque eu entendo que motivação, o ser humano não consegue se motivar sozinho. Então a motivação, eu acredito muito que ela vem do ambiente. Um ambiente te motiva. Então, sai do lugar que você tá, cara. Se Deus te deu um propósito pra você, não importa o que digam ou deixam de dizer. Vai pra um lugar que tem gente que também tá vivendo esse propósito. Pra que isso seja reforçado, né? Pra que esse repertório seja reforçado dentro do seu coração, a ponto de você falar, pronto, não tem nem como eu duvidar disso. É literalmente fazer isso. Aí a gente fala da escolha das amizades.
Se você é um adolescente que aceitou a Cristo, aceitou a Jesus, por mais que sua casa seja uma bagunça, Deus fez essa promessa de mudar, te dar uma família estruturada, começa Deus... Não, eu acho que você não precisa nem pedir, Deus começa a mudar tudo, né? Tira todos os seus amigos, Ele muda tudo e te faz assim, coloca no caminho e te norteia nesse caminho do propósito. Eu acredito que seja isso, e isso é visível com vocês também. Isso é maravilhoso. E não só comigo em relação a esse direcionamento espiritual, mas com a Samla também, em relação à área acadêmica, porque ela pensava em uma coisa. Fala um pouco também sobre a sua confusão, esse toda, conflito, né? Que o adolescente, o jovem passa. Que eu falei que no começo eu não entendia o porquê, né, da pedagogia. Eu trabalhava em farmácia, eu era balconista e caixa também. E assim, no começo eu pensei, não, vou fazer algo relacionado à área que eu trabalho, ou enfermagem, para poder ajudar também no meu trabalho. Só que nada estava dando certo. Não consegui de forma alguma ir para essa área. Não consegui encontrar faculdade próxima para poder cursar. E eu não estava entendendo o porquê, né? Aí Deus me mostrou a pedagogia. E assim, quando eu de fato entrei em contato para poder começar a fazer o curso da pedagogia, que foi também particular, não deu certo. Uau. No começo não deu certo. Eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se não tá dando certo. Aí Deus falou comigo em sonho. Como é que você vai atrás de uma faculdade e você não pergunta se é da vontade de Deus? E assim, é muito interessante nós buscarmos, se nós temos dúvidas, se nós não conseguimos encontrar a resposta, buscar em Deus, que Deus Ele dá as respostas. Então, a partir daquele momento que Deus falou comigo, meu Deus, como eu estava com os olhos fechados e não olhei se era realmente da vontade do Senhor. Então eu perguntei para Deus, Deus, se for do teu querer, de fato fazer pedagogia, se é isso que o Senhor quer me direcionar, me mostra, faça que venha dar tudo certo. E quando eu fui atrás novamente, me chamaram para ir no mesmo dia, levar todas as minhas documentações. Então o que não estava dando nada possível, Deus fez se tornar possível. Então é muito importante tanto para não só os adolescentes, até tem alguns adultos que tem dúvida, né, sobre o que fazer ou qual posicionamento tomar, buscar a Deus resposta, direcionamento, orar através da palavra. Deus fala com a gente, então foi assim que Deus fez comigo, dessa maneira, né? Sim. E a palavra de Deus, ela é a profecia que nós temos, e existe no ambiente espiritual, no ambiente pentecostal, digamos assim, muito dessa questão de Deus falou, Deus usou, Deus revelou. E eu creio que Deus usa pessoas para revelar, para nos dar direcionamento. Eu creio quando Deus usa alguém para falar conosco. Mas o ser humano, ele é falho, e muitas pessoas, às vezes pela emoção, às vezes não é que a pessoa seja má, na intenção até de ajudar alguém. Às vezes fala como se fosse direcionado por Deus para dar um conselho para alguém, e as pessoas se apegam a qualquer coisa que ouve e acabam sofrendo porque não era realmente a direção de Deus. Porque muitas pessoas são frustradas em várias áreas porque chegou alguém na igreja, olha, faça isso que Deus vai abençoar, e Deus não abençoa só porque a gente fala. Se fosse assim, era muito fácil. Vá que vai dar certo, Deus está abençoando. Compre que vai dar certo, Deus está abençoando. E a bênção de Deus não está limitada à nossa vontade e àquilo que a gente fala. A palavra de Deus é a profecia revelada. Mas muitas pessoas se prejudicam e se perdem porque querem a qualquer custo que alguém diga alguma coisa usada por Deus para lhe direcionar. E eu creio que quando você pede orientação a Deus, Deus fala com você e você encontra na palavra direcionamento para a sua vida, é a melhor profecia, é a melhor palavra, é o melhor direcionamento que você pode se aconselhar, esperar e tomar como base para a sua vida. A palavra de Deus e o que Deus fala diretamente com você através da palavra. Sim. Aproveitando esse gancho, falando de chamado, de propósito, qual o momento da vida de vocês que vocês deram um pontapé no Ministério Infantil? Porque no Ministério Infantil, em alguns lugares, né, em alguns casos, é um ministério que falta gente, né? Quando foi isso para vocês? Eu acho que o meu Ministério Infantil, ele começou, como você acabou de falar, em lugares que falta gente. Sim. Eu sou um improvável do Ministério Infantil, porque na maioria das igrejas,
o departamento infantil é formado por mulheres. Isso, a gente É muito interessante porque se você for estudar a história da igreja e a história da educação, 1980, 1990, colonização, alfabetização, toda essa história aí, o ambiente histórico, os homens que lecionavam para todas as classes. Mas na história da igreja, quando começou a igreja, na estrutura da igreja, foram mais as mulheres que começaram a cuidar de crianças, e isso nós formamos o departamento infantil quase sempre formado só por mulheres, ou pelo menos a maioria por mulheres. Então, o ambiente onde eu moro não é diferente dessa realidade. A igreja, quando eu era criança, só era composto por mulheres, e o meu pai foi ser enviado para uma congregação que não tinha trabalho com crianças. E eu, um menino com 11 anos, mas com muita vontade de trabalhar para o Senhor Jesus, e via as crianças, os filhos dos irmãos da igreja, iam para a igreja, mas não tinha um conjunto, não tinha uma salinha, não tinha uma escola bíblica. E eu comecei a levar os CDs, os playbacks, e pedi ao meu pai para deixar as crianças cantar. Por exemplo, olha, tem um hino aqui que as crianças conhecem, deixa as crianças cantar. E foi se formando um conjunto. Tá entendendo? Deixava o CD lá, juntava as crianças, mandava os meninos ensaiar, fazia até cópia de CD para os meninos, começou a formar um conjunto. Daqui a pouco eu comprava a lição da escola bíblica, estudava a lição e reunia os filhos dos irmãos e dava a lição. E sempre tive o desejo de trabalhar para o Senhor Jesus. E no Ministério Infantil foi quando eu achei essa necessidade, eu tinha essa disponibilidade. E ao passar do tempo, aos 14 anos, Deus confirmou muito isso no meu coração, através da palavra, e eu vendo o crescimento da obra. Eu tenho vários testemunhos de coisas que aconteceram, que Deus fez confirmar esse ministério na minha vida. Mas não é nada fácil, porque eu sei que a maioria do departamento é formado por mulheres. Tem muita questão do preconceito, às vezes até... Hoje eu sou um homem de 25 anos. Quando eu comecei era um adolescente, 14, 15 anos, mas eu sei que há um pouco dessa rejeição, a primeira impressão de uma mãe, que só tem mulheres ali com as crianças, e chega um homem no Ministério Infantil. Mas não é só possível, como é importante e necessário, porque tem muitas crianças que hoje não tem um referencial paterno dentro de casa, não tem referencial masculino na família, às vezes crianças que os pais passaram por divórcio e moram só com mãe, ou só com vó, só com tia. E encontram na igreja, quando tem um homem no departamento infantil, um referencial masculino, paterno, do que é ser um homem de Deus para o abençoar, para o direcionar na sua vida, em todas as áreas. Então, assim, eu comecei no Ministério Infantil pela necessidade da igreja em que eu congregava. Depois me apaixonei, me identifiquei com isso, e Deus confirmou o meu ministério. E Samuel já tinha trabalhado algumas vezes. Fala um pouquinho sobre o seu contato, né, com as crianças. Nossa, na minha infância, né, com os meus, se eu não me engano, 12 anos, eu regi um conjunto de crianças que, na verdade, se chamava Jardim de Deus, se eu não me engano. Jardim de Deus, e assim, eu tive o primeiro contato, né, de regência, aquilo ali. Eu gostei bastante, né, de trabalhar, ajudar as meninas, só que eu não esperava que Deus fosse me chamar futuramente para além, né, além de só reger, para também ministrar para as crianças. Após essa experiência que eu tive, eu continuei na parte do louvor, que desde criança eu sempre louvo a Deus. E assim, após a gente se casar, Deus juntou tudo, a faculdade, as experiências que eu tive, que não foram muitas, mas Deus juntou, e assim nós possamos hoje estar assim, né? Eu continuei trabalhando com crianças desde o meu primeiro contato com os 11 anos. E sempre na minha igreja local, fechado só ali. E a questão da internet, dessa expansão de Pataxó, o lugarzinho onde tu começou, para o Brasil ou para o mundo, foi devido à internet. Nós criamos um canal no YouTube, e eu sempre gostei muito de coreografias e gestos, de libras, de encenações, de apresentações. Sempre criei muita coisa. Na verdade, Deus me deu muita coisa para trabalhar com as crianças. Nós fizemos um canal no YouTube, não era na pretensão de ser youtuber, né? Era só um canal. A princípio era um canal para postar e guardar o nosso material. E isso foi crescendo, que tudo que a gente fazia, os vídeos, as coreografias, a gente postava no YouTube, e os vídeos foram tendo uma repercussão assim que a gente não esperava. E na verdade a gente não tinha nenhuma noção desse alcance. E alguns vídeos começaram a viralizar.
viralizou uma coreografia da gente cantando O Pintor do Mundo, do Pastor Lucas. Eu fiz uma apresentação muito simples, com TNT colorido, e isso viralizou, e é tanto que esse hino do Pastor Lucas virou praticamente um hino infantil. Eu acho que não tem um conjunto de crianças que não tinha feito a apresentação com ele. O pessoal canta. Nós fizemos peça teatral, que também viralizou, clipes de humor que também viralizaram. Hoje o canal do Jardim de Deus, ele tem mais de 130 mil inscritos, tem mais de 30 milhões de visualizações. O canal do Jardim de Deus, departamento que eu sou líder. E eu vi esses números, mas para mim eram só números, e eu nunca imaginei eu fora dali. Mas começou em 2018, 2017, as pessoas me convidarem. Você é líder daquele departamento, vem aqui dar um treinamento para os professores. Como é que você ensina? Como é que você organiza? E eu comecei a viajar ali na minha região. Daí a pouco Deus começou a me levar para os estados. E resumo da história, Deus já me levou por quase todo o Brasil. Tá faltando só uns 4, 5 estados para eu terminar de conhecer o Brasil todo. Já conheço todo o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Já tá faltando Sergipe. E o norte é que falta. O norte é que faltam mais alguns estados aí, mas eu sei que não é questão de tempo para que o Senhor possa cumprir esse desejo no meu coração, e também promessa que Ele me fez que eu iria por todos os estados do Brasil, levando a palavra, pregando para crianças, e continuo servindo a minha igreja local, e isso é uma coisa que eu não abro mão. Tem gente que faz um trabalho muito bem feito, por sinal, na sua igreja local, mas usa isso como gancho ou portfólio para chegar num ministério individual e sair mundo afora. E eu acho que o que faz a diferença na minha vida é eu continuar servindo na minha igreja local e cuidando ainda do meu Jardim de Deus. Jardim de Deus que Deus colocou em minhas mãos, que é do Senhor. Mas por quê? Porque tem muita gente que tem um trabalho lindo, começa a ser reconhecido e daí abre a sua agenda para dar treinamento para os professores tal e tal e tal. Daí a pouco essas agendas estão tão corridas que dizem, eu não tenho mais tempo para cuidar dessas crianças, e passa a viver só para palestrar. Eu não concordo com essa visão, com esse direcionamento, esse posicionamento. Para mim, se Deus direcionar alguém dessa forma, Deus tem seus caminhos para cada um. Mas para mim não funciona, eu não consigo me imaginar, porque para mim, para você ensinar, você precisa aprender. E para você cuidar do professor, você tem que ser professor. Para você ensinar para um regente, você tem que ser regente. Não é você fazer um trabalho hoje e passar o resto da vida só ensinando o que você fez, mas você precisa continuar aprendendo. Você precisa ser pastoreado para querer ser um pastor. Isso é para criança, isso é para a igreja. Então, eu não fazemos agenda em dia de quinta-feira, por exemplo, o nosso culto de doutrina. Eu preciso ser doutrinado, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser ensinado, estar com as minhas crianças, com a minha igreja, para poder chegar em outra igreja e compartilhar um pouco daquilo que eu aprendo. Não existe ninguém que tenha aprendido tanto que agora parou de aprender e vou abrir a agenda do dia 1º ao dia 31, em todo canto eu vou estar ensinando. Eu acho que a gente só dá o que tem, e a gente precisa buscar ter a cada dia mais a presença de Deus, a doutrina e tudo aquilo que a igreja tem para nos oferecer. A gente precisa se encher para transbordar em outros lugares. E eu continuo com o meu Jardim de Deus, continuo servindo a minha igreja local, sou diácono na minha igreja. Sinto até falta de quando eu estava mais presente lá. Hoje a gente não está tanto como antes, mas isso para mim é essencial e fundamental. A minha mãe tem uma frase que ela diz o seguinte: minha filha, do lugar que você tira, não põe um dia falta. Né? Quando você tira e não põe, um dia vai faltar. E é engraçado que quando a gente entende sobre isso, né, sobre o ministério local, a Sara que também é bem, assim, procura ser bem ativa na igreja dela, com o ministério infantil, tadinha, esse final de semana, meu Deus, Sara não é ninguém. Não. Então, a gente também, quando a gente tem essa sequência aí de agendas e tudo, vai sair, aquela coisa toda, logo quando Deus começou a virar essa chave, eu tive que sentar com os meus pastores e falar o seguinte: olha, eu preciso sair debaixo da bênção de vocês. Eu não posso sair sem a bênção de vocês. Então a gente vai ter alguns, né, enfim, domingos que a gente não vai poder, mas e aí? Posso? Não, minha filha, vai em paz. Então a gente tá sempre ali, e o coração dói, porque a gente fala, meu Deus, eu queria estar no culto, na nossa igreja. Porque a gente sente falta, né? Eu amo as irmãs do tipo de oração. Eu tenho um negócio com as irmãs do tipo de oração, que é um negócio assim, absurdo. Esses dias chegou uma irmã, a gente foi ministrar,
na nossa igreja, ela me ligou, minha filha, a sua agenda tá livre? Eu falei, se não tiver, eu abro agora. Ela é maravilhosa. E aí ela chegou escondidinha, gente, é muito de oração, uma coisa incrível. Ela chegaram escondidinha eu acho que uma semana depois, falou assim, lembra do dia que você pregou aqui? Então, eu não pude te dar lembrancinha, mas tá aqui, olha aqui. Ela pegou, escondeu atrás, embaixo da cadeira da igreja, tá aqui, é só uma lembrancinha pra você. Gente, eu amo. Então, esse contato com a igreja, né, com a igreja local, assim, de estar e entender que foi a partir dali, ali quando ninguém te viu a tua casa, onde você errou, onde você aprendeu, onde você, né, falou mais glória a Deus, aleluia, quando tava começando a pregar do que tudo. E ali, eu acho que esse valor, né, que você começa a falar, você fala glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí depois você deslancha. Mas eu acho que foi ali, e é ali essa ideia de igreja local. O tempo todo a gente tá ali tentando, fala, não posso faltar isso, não posso faltar aquilo. E a gente sempre procura, só abre a agenda depois que a agenda da minha igreja estiver, né, já planejada lá, e a gente fica ali colocando a nossa prioridade em servir também. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante e as pessoas não veem isso. Quando eu comecei a viajar, que chegava para as minhas crianças e dizia, domingo eu não vou estar na igreja porque eu vou para o estado do Paraná, vou conhecer Curitiba. As crianças, nossa, que legal e tal. Mas na medida que essa demanda foi ficando muito grande, chegou num nível tipo assim, gente, domingo eu não vou estar porque eu vou estar, eu posso dizer que eu vou estar no outro lado do mundo, vou estar em outro país. Já não é mais, que legal, é tipo assim, que pena, porque eles sentem falta. Mas eu acho isso fundamental, a questão de servir na igreja local. E outra coisa, muitos artistas começaram a cantar na igreja. E quando você começa a cantar na igreja e Deus começa a desenvolver um ministério, você começa a ter agenda, você começa a ir para outras igrejas, outros lugares. O ser humano, ele é muito hipócrita naquilo que fala, porque a gente canta, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas se não tivesse reconhecimento, às vezes, nossa, eu não fui bem recebido, eu não fui bem aceito, eu não fui bem tratado. Então, o ser humano, pela falha, por ser humano, ele gosta de ser reconhecido, ele gosta do elogio, de ser bem tratado, e muitas pessoas não têm preparo espiritual para entender que você não é mais importante do que a mensagem que você carrega. Uau, isso aí. E daqui a pouco, alguém que, por cantar bem, por ter um dom, por ter um talento e ter composições incríveis e uma voz maravilhosa, essa pessoa, se ela não tiver um pastor para corrigir, se ela não tiver uma liderança espiritual para puxar assim na camisa, para dizer fica aqui, senta aqui, olha, não faz isso, essa pessoa vai começar a achar que ela está sendo o centro daquilo ali. É por isso que tem pessoas que começam com um ministério lindo e se tornam artistas. Eu sei que artista é todo aquele que faz arte, mas artista em relação ao comportamento, a conduta, ao queixo pra cima. Daí a pouco a gente consegue entender, porque tem artistas que foram formados na igreja, tantos cantores do meio secular que dizem, comecei na igreja, mas daí a pouco se acha tão artista que acha que a igreja ficou pequena pra você. E daí a pouco você vê esse discurso da parte de tantos cantores que hoje estão afastados do evangelho, saíram da igreja, que querem mostrar a sua arte. É porque eu quero mostrar minha arte não pode se limitar ao gospel. E na minha concepção, nós que temos o direcionamento de Deus para escrever canções, nós não precisamos esquecer que o que a gente fala é mais importante do que nós somos. Nós somos instrumentos. E a mensagem que eu carrego é mais importante do que eu. A quem eu sirvo é mais importante do que o servo, do que a minha própria vida. Então eu não posso achar que o que eu faço que a igreja é um lugar pequeno para mim, porque, tá entendendo? Nesse sentido, desse pensamento de ter um talento tão incrível que quero explorar outras áreas. O evangelho é maior do que você. Deus é maior do que toda a sua vida, do que o seu talento. Ele é o verdadeiro artista. E a gente deve viver voltado para ele. E não querer que as coisas se voltem para nós. Isso é totalmente errado, no meu ponto de vista. Não, a gente compartilha, eu acho que da mesma ideia. E entender que você não teria nada que se do céu não fosse lhe dado também. Então, porque na verdade é uma linha muito tênue, né? E a gente o tempo inteiro precisa eu acho que é o espinho da carne de Paulo. Eu acho que ele deixa alguma coisa ali para falar, vem aqui.
Você sabe de onde que você saiu, você sabe de onde você veio. E tá ligado aí, né? Porque ele vai dizer em João 15... Eu sou a árvore, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. E aí a gente acredita que... E aí, de repente, Deus chega numa poda na gente. Quando ele poda, a gente confunde poda, né, com diminuição, inchaço com crescimento. E não é isso. Sério. Forte. Então, Forte. Olha, gente... Deixa anotado já. Vou anotar. É sério. Como que é? Dá pra fazer um corte isso aí, ó. Faz um corte. Esse foi isso. Não, é sério. Volta. É porque a gente confunde isso e acha assim, uau. E até uma vez não sou ministra para crianças, assim. A gente é aquele bombril, faz tudo na igreja. Mas teve uma vez que eu fui ministrar. As irmãs olharam para mim e falaram o seguinte: você pode ministrar para criança? Eu falei, olha. Eu falei, tá, vamos lá, né? Aí usei o Isaías 60, te levanta, te resplandece, porque já veio a tua luz. Eu falei, vamos no vagalume, vambora, no vagalume. E uma das primeiras coisas que acontece é que quando nasce ali o vagalumezinho, o pai dele faz assim, ó, abre a terra, coloca na ecologia da básica, bem da básica, coloca embaixo da terra e fala, só se alimenta. E ali, o que vai acontecer? Ele vai olhar pra minhoca. A minhoca tá crescendo, assim, num nível absurdo. Ele falou, eu também tô comendo, olha pro lado, tá crescendo, a bendita da comparação, miserável da comparação. Acontece, então, que ela cresce mais rápido. Só que aí a gente entende que o quê? Minhoca come qualquer besteira que vier na frente, ela come. Então a gente acha que você come besteira, tá crescendo, tá voando, tá lá em cima. E você ali, né, comendo o que o seu pai lhe ordenou, a palavra, se alimentando a palavra, e não cresce na mesma velocidade. Eu acho que é crescer com qualidade, entender que em nome de Jesus, o espírito de comparação já caiu por terra, você tem um chamado específico do Senhor, um propósito que Deus te chamou, cresça, mesmo que seja devagar, mas cresça com qualidade. E o lugar que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, o Deus que te chama, ele também te estabelece. Então, quando você chegar num ponto de você sair debaixo dessa terra, onde você não só vê escuridão, mas você está obedecendo uma palavra, acontece que você vai ter que enfrentar outros inimigos. E quando ele sai, o que acontece? O inimigo que ele vai ter que enfrentar o sapo, com a língua de todo tamanho. Vambora, vem cá. Só que aí, que quando ele sai debaixo da terra, o que acontece? Ele já tem asa. Acabou, meu irmão. Então, é entender que existe esse propósito, você precisa estar debaixo dessa palavra e entender que por mais que ele te pode, ele fala, venha servir na tua casa, venha servir na tua igreja, a gente precisa ter mentor, a gente precisa de alguém para mentorear a gente. Então, quando isso acontece, a gente cresce e cresce com qualidade. Então, eu super compactuo com essa ideia sua e tá super de boa. Tem uma coisa aqui muito bacana, eu acho que a Sara vai falar sobre... É sério. Não. Depois disso. Olha. Tenho que falar. Vocês me deixam uma situação muito complicada. Com isso. Mas olha só, eu acho que é língua de sinais. Você fez Libra, sinais? Sim. Fala pra gente disso aí, Varão. Ontem, o culto que eu tive a oportunidade de ministrar, fiquei muito feliz e honrado e parabenizei a igreja pela ideia de trabalhar o Maio Laranja e tantas outras datas. Nossa, aqui, a nossa caneca do Maio Laranja, galera. A nossa, a de vocês é do pó. A nossa é do Maio. Inclusive, a gente teve um episódio falando sobre o Maio Laranja. Incrível, muito importante. A igreja dela, né, que vocês tiveram, trabalha muito forte. Mesmo. É até assim, admirável, né? Até pra minha igreja também, que eu falo, gente, vamos olhar a igreja lá da Sara, que o pessoal trabalha muito com isso. Em maio, todos os domingos, camisa do Maio Laranja, parada, dia de sábado, no trânsito, porque, com sinal, com faixas. Maio é o mês da família, né? Que a gente trabalha com essa ideia, eu acho que todas as igrejas do Brasil, e é o mês da conscientização contra o abuso infantil. Abuso sexual infantil e também de adolescente. Tem algumas datas. No dia 18 é esse dia dessa conscientização, o Maio Laranja, o Maio Amarelo, que é também em relação aos acidentes de trânsito, conscientização em relação a esse sentido, e também é considerado o mês da família, porque tem o Dia Internacional da Família no meio do mês. Sim. Em relação à linguagem, o nosso contato com a Libras, né? Linguagem Brasileira de Sinais, ontem eu até compartilhei na igreja que o meu primeiro contato, eu ainda era criança, e fui numa excursão da escola e uma coisa me chamou a atenção, a gente estava no museu e tem um guia para uma turma completa de crianças explicando isso aqui, isso, tal, e tal. E eu vi só uma professora com uma criança fazendo Libras. E eu lembro de ter chegado pra minha professora e dizer assim, pô, tia, porque aqui a gente só tem um professor pra todo mundo e aquele menino, além de não prestar atenção, a professora tá brincando de mímica com ele. E a minha professora disse, não,
aquele menino ali, ele é surdo e a professora tá falando para ele, traduzindo com sinais de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, tudo aquilo que você tá ouvindo, ele está vendo e está aprendendo assim como você. Aí eu quero falar com ele. Cheguei perto do menino, oi, tentando falar com a criança. Professor, você vai fazer um sinal para ele. Faz assim, ó, que é o O e o I. Você vai dar um oi pra ele. Oi. Dá um oi pra ele. Oi. Aí eu cheguei pra criança, bati esse no ombro dele, sorrindo. Quando eu fiz esse oi, o olho do menino brilhou e ele começou a fazer vários sinais e eu fiquei sem entender. Calma. Aí a professora fez a interpretação pra ele falando que eu não era surdo, que eu só dei um oi. E ele ficou triste. Olha. Porque ele achava que eu era surdo pra poder conversar com ele. E eu não era, eu só dei um oi. E desde esse primeiro contato que eu cheguei já na minha casa de mãe, eu conheci um menino surdo, dei um oi pra ele, mas eu não soube conversar com ele. Eu quero estudar Libras pra um dia eu conversar com um amiguinho surdo. Quando eu conhecer outro surdo, eu quero conversar com ele. E eu comecei a fazer um curso e eu me apaixonei. Eu sei que é uma área, assim, extremamente necessária. É a verdadeira inclusão. A gente vê hoje, inclusão é muito falado, mas inclusões que não é a verdadeira necessidade. Cadê que nas escolas já incluíram Libras como uma matéria oficial, mas creio que não vai demorar muito. Deus tem levantado pessoas e está cada vez mais falado esse assunto, na necessidade da urgência que tem de tornar acessível as pessoas que têm essa necessidade, o evangelho, a educação, a linguagem, a capacitação das pessoas em relação ao curso de Libras. E eu fiz um curso muito básico, e achando que já sabia de tudo. Eu lembro de ter chegado numa pizzaria e o garçom era mudo. E, né, era surdo, na verdade. E quando a gente servindo, eu percebi que ele era surdo, ele só fazia alguns sons, tal. Aí, quando eu cheguei, eu fui querer falar com ele. Eu olhei, um oi, boa noite. Quando eu dei um boa noite, eu lembrei da criança que eu falei com ela quando tinha 10 anos. Sim. O rapaz olhou pra mim e começou falando muita coisa. E eu olhei assim... Calma. Eu tô aprendendo. Fiz sinal pra ele que eu não tava entendendo. E assim como aquela criança ficou triste porque eu não soube conversar com ela... Ele só fez olhar pra mim e pedir, por favor, que eu estudasse e aprendesse cada vez mais, porque eles necessitavam muito. E quando eu olhei para aquilo e que vi ele triste saindo, e eu disse, meu Deus, eu tava fazendo curso só não fazer por brincadeira, mas fazendo curso para, digamos que, aumentar o nível de conhecimento e ter mais, algo para agregar na minha vida profissionalmente e tal, mas não é por questão de querer saber mais ou dominar um assunto para falar sobre ele, mas é a necessidade de quem vive essa realidade. Você imagine que a gente está conversando aqui tantos assuntos e até mesmo podcast inclusivo com alguém interpretando tudo é algo muito raro. Então todas as áreas de artes e de conhecimentos e religioso são limitadas para esse público. Então assim, para você que nos assiste, se através desse testemunho, dessas experiências de uma criança ficar triste porque eu não era surdo, eu lembro que eu até pensei assim, meu Deus, ele quer que eu seja surdo, mas não é que ele quisesse o meu mal para eu ser surdo, mas é porque ele queria alguém para conversar com ele. O rapaz da pizzaria se empolgou porque achava que eu ia conseguir conversar com ele, mas eu tive um contato muito básico, muito raso, sim, perto da vivência dele, da necessidade dele. Então, assim, que através desse simples testemunho, se você sentir no seu coração o desejo de estudar sobre isso, procure curso, seja online, presencial, mas assim, abra o seu coração para essa área, para essa necessidade, deixe Deus usar a sua vida para falar para surdos, porque o evangelho ele precisa ser cumprido e o ID ele é inclusivo, o ID sim, pregar o evangelho a toda criatura, sim, Marcos 16:15, toda criatura, independente da linguagem e sim, da forma que você precisa falar, você precisa pedir a Deus que se levantem pessoas, e seja você uma dessas pessoas a quem enviarei, que Deus sim, vai te levantar e te usar para levar o evangelho, ou não só o evangelho, mas todas as áreas que essas pessoas precisam de suporte, e seja você alguém para dar suporte também para alguém que tem essa necessidade. Uau. E é isso aí, eu acho que quando você abraça quando você abraça o teu propósito, acontece então que ele te coloca em lugares específicos, né? E você brilha naquilo. Eu espero que a gente esteja lidando com um público, com alguém que
seja maduro o suficiente para não querer fazer, cumprir o ministério do outro. Em nome de Jesus, isso já caiu por terra, eu creio nisso. Encontrar o seu ministério, que seja seu foco e brilhar nele, sabe? Porque Deus vai te dar direcionamento justamente para isso, que tem campo, né? A gente até brinca dizendo que a seara é grande, vambora, né? Não tira a mão do arado. E continue assim, se aperfeiçoando no Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, por esse ministério lindo, né? Eu digo que a nossa faculdade tem que ser para a glória de Deus, então tá aí o exemplo de que faculdade é para a glória de Deus, vai somar no propósito, né? E cada um dentro do teu nicho, dentro do teu propósito, se aperfeiçoando nele. E Deus, ele acaba justamente fazendo isso. Ele vai aprender Libras, vai aprender língua de sinais, vai aprender, né, sobre autismo. É um ponto que a gente, né, precisa de um outro podcast aqui para falar. Sintam-se convidados para isso. Sintam-se convidados para isso. Porque eu sei que vocês têm muito mais a oferecer pra gente. E a gente já tá muito feliz com isso, né? Com esse assunto abordado. E que bom que o Abdi fala muito, né, gente? Fala bastante. Agora, só um outro assunto que eu acho super mega importante pro Ministério Infantil. Não sei se a palavra seria essa, mas talvez metodologia. Porque vocês conseguem muito prender as crianças. Não só as crianças, até os tios, amigo. Sério. As meninas amam dança. Inclusive, assim, gente, por favor, voltem mais vezes. Sheila, Regi. Achei um jeito aí que eu já tô sabendo que só tem agenda pro ano que vem. É isso mesmo? É, isso mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, outubro, pelo amor de Deus, dá um jeito. Já marca na agenda de vocês. Voltem em Guarapari, no Espírito Santo, pelo amor de Deus. E aí, falando de metodologias, o que vocês usam? São as músicas, as danças que consegue prender a atenção das crianças? É o conjunto de um todo. Eu acho que durante uma ministração eu utilizo várias metodologias, técnicas de concentração, coisas que a gente até ensina e passa para líderes nas capacitações que a gente ministra. Mas não é algo muito técnico ou fórmulas a serem seguidas, porque é algo muito espiritual. Cada igreja que a gente vai tem uma necessidade específica e é muito diferente quando você fala sobre algo. Não é que eu queira espiritualizar tudo, é porque não tem como não espiritualizar. Eu compacto tudo mesmo que você. Fica tranquilo. Porque se você for fazer algo profissional que não envolva a espiritualidade, por exemplo, uma aula em uma escola, ela como pedagoga falando para crianças, você vai estudar todas as técnicas da pedagogia possíveis para fazer o seu objetivo. Mas no que se refere ao Espírito Santo, ele é quem lhe guia e coloca em sua mente, em sua boca, as palavras que as ovelhas que estão ali precisam escutar. Sim. Então, eu vou chegar na igreja e vou falar sobre perdão. Amanhã eu vou chegar para outra igreja e eu não posso reproduzir tudo aquilo que eu falei. Tem gente que prepara uma ministração muito boa e sai fazendo ela em todo canto. Tem coisas que a gente faz que se repetem pela forma de ministrar, brincadeiras dinâmicas, mas cada igreja tem uma necessidade específica. E a gente que ministra a palavra de Deus precisa pedir diariamente a direção do Espírito Santo a todo minuto, porque o Espírito Santo é quem nos guia a cada ministração. Então, as últimas ministrações, Deus tem feito isso, e quando a gente chega no hotel para dormir, eu comento: olha o que foi que Deus fez hoje, a gente fez isso hoje. Lá em Serra, a gente estava em Serra, aqui no Espírito Santo, eu preguei sobre um tema que fazia muito tempo que eu não pregava, que era a Arca de Noé. Antigamente falavam mais, eu acho que tinha mais culto sobre a Arca de Noé, e nunca mais eu tinha pregado sobre a Arca de Noé. E Deus me deu uma palavra tão diferente dentro de um tema que eu já falei tanto. Então isso é coisa de crente, isso é coisa do Evangelho. A mesma palavra, o mesmo versículo, mas de uma forma diferente, porque Deus é quem lhe guia. Em relação à metodologia, você usa música, você usa dinâmica, você usa concentração, você usa técnica vocal. Quando eu falo assim, você percebe que o ambiente muda. Então, se eu tô querendo que as crianças fiquem comportadas, eu vou falar: gente, vocês sabiam? Porque tem gente que usa metodologia tão errada que vai acalmar as crianças. Pessoal, calma aí, silêncio! Como é que você grita pra acalmar a criança? Como é que você quer silêncio e você grita, você agita a criança? Então, assim, essas são a voz, os sons, o fundo musical. Sim. Eu uso muito a meu favor pra conseguir aquilo que eu quero. Sim. Mas acima de toda técnica humana tá o desenvolvimento espiritual. Sim. Que é a direção de Deus dada na hora. Não existe uma forma que eu vou dizer: faça assim que vai ser perfeito. Se Deus não tiver no negócio, não vai ser. Não confie no seu próprio entendimento. Isso aí. Mas tem coisas que a gente pode aprender para melhorar o nosso desenvolvimento na hora da administração. Eu uso muito a voz. Nossa, eu já dormi aqui. Eu já dormi. Faz um SMR aqui no...
Mas olha só, isso aqui dá 3 horas fácil, Brasil. Dá 3 horas fácil. Mas aqui, tem uma questão que você falou sobre espiritualizar, assim. Pode dar uma polêmicazinha que eu vou falar, mas eu vou ter que falar, Brasil. Eu vou ter que falar. A professora do meu irmão, ela é cristã. Uma benção, mulher de Deus incrível. E aí o meu irmão tinha muita dificuldade com matemática. Esses dias ele chegou em casa, falou o seguinte: ô Paula, ele é muito grudado comigo, né? 12 anos. Aí ele falou comigo assim: Paula, a professora de matemática, né? Porque ela é professora de tudo, né? E chegou lá na sala, colocou uma música e aí ela começou a orar por nós. E nisso que ela começou a orar por nós, ela começou a orar por cada aluno, né? Por cada um e tal. E ele chegou em casa falando sobre isso, ficou tão impactado com isso que aconteceu na sala. Ela colocou uma música, orou por nós, para que Deus desse inteligência pra gente e tal, tudo mais. Depois desse dia que ele falou isso, o meu irmão tá tão empolgado, não é empolgado, é só empolgado e também muito aplicado na sala. Esse menino melhorou, assim, 100 vezes mais na matemática. Chega em casa todo dia falando: eu tirei 10, o exercício que valia 10 eu tirei 10, valia 6, tirei 6. E aí esses dias que aconteceu, foi o aniversário da professora. Ele chegou lá em casa desesperado, falou o seguinte: faz um molho de cachorro-quente pra mim, porque eu tenho que levar pra minha professora. Eu falei: o que você fez, Lucas? Ele: olha, eu bolei com os meninos lá da sala, com cada um pra trazer um bolo, cachorro-quente, trazer um pão, trazer isso, trazer aquilo, porque a gente vai fazer aniversário surpresa dela. Aí eu falei: quem inventou isso? Ele: fui eu. Eu falei: é sério? Eu falei: então tá bom. E aí ele planejou tudo lá, eu fiz um molho de cachorro-quente pra ele correndo, e ele no meio da rua com uma vasilha de cachorro-quente na mão segurando. Eu vou dar pra você segurar quente. Aí eu coloquei um paninho ali pra ele, né, não se queimar e nada. E a escola é pertinho de casa, não dá pra ele ir a pé. Ele pegou e foi levando no meio da rua. Imagina, criança, adolescente, tem vergonha de tudo, né? Ele tá naquela fase de ter vergonha. E ele: não, vem cá. Quando ele chegou na sala, e ele: como é que eu vou fazer? Eu tenho que conversar com alguém. E tudo preocupado, assim, em fazer algo especial pra professora. E eu falei: vai, faça isso. Ela merece toda a honra e todo o respeito de vocês. E chegou na sala, a professora adorou e assim, ficou super surpresa e tal, com tudo. E eu falei, e é por isso que eu entendo que o nosso propósito, assim, a nossa profissão, a nossa carreira, a nossa graduação tem que ser para a glória de Deus. Porque impacta diretamente, assim, eu digo, no cognitivo também das crianças. Às vezes é só um destravar, às vezes é só uma referência, às vezes é só uma palavra, às vezes é só um jeitinho de falar. Às vezes, acho que muda a concepção da criança, muda o comportamento dela. Então, o jeito que você é modificado pelo ambiente, modifica o ambiente, por ele é modificado, assim, transforma completamente o seu comportamento, né? E traz para si, assim, benefícios inigualáveis. A aplicação desse menino hoje na escola tá, assim, inigualável. Eu tenho que ter paciência para ouvir ele falando das notas dele. Então, eu glorifico a Deus por isso, eu super compacto disso, assim. A gente tem que viver uma vida com propósito mesmo. Tá super certo. Isso. Amém? E aí? Mas eu tô aqui analisando o que a gente tá fazendo. Que eu falo muito e das duas você fala muito. Eu já ia lançar um desafio. Eu vou desafiar. Eu vou fazer um desafio pra Sara fazer uma pergunta pra Samela. Pra gente ver se a gente fica. Mas com os dois, né? Não. A gente não tem culpa, a gente tá falando. Ele fala por mim. E ela fala por mim. Não. Não concorda? A gente já fica Não. A gente já fica essa palavra muito bem. Não, a gente fala pouco, mas fala bonito. Fala pouco, mas o famoso fala pouco, mas fala bonito. Tá ótimo. Né, Samela? Desse jeito, gostei. Você não quer, né? Eu também. Tô pronto. Ô, Sara, finaliza, vai. Gente, eu não entendo. Olha, eu acho que isso é coisa que quem fala muito. A pessoa nem sabe que tá falando tanto. Sim, natural. Eu falo pra Sara, se eu falar muito, toca assim perto de mim, assim. Não, mas aí eu deixo ela falando. Não, e ela já deu uns toques aqui em mim, que eu vou confessar. Mas explica por que você tá tocando em mim. Eu tô tocando nele porque ele é assim, ele não para quieto. Aí eu fico agoniada, Sim. Não é assim mesmo. Eu não paro quieto, eu não consigo parar. Se eu parar a cadeira, ela tá batendo em mim que eu tô fazendo assim. Aí ela tocou aqui em mim. Aí eu fico assim, parado, mas balançando a perna. Ele não para. Eu não paro. É um tique nervoso, nervoso. Vamos lá, Sara. Vamos lá. Mais de uma hora, né? Mais de uma hora. Que dá 3 fácil. Não brinca com a gente. Dá 3 fácil. Só me falando. Vai, Sara, vai. Pode terminar, amiga. Eu não vou falar
mas quem vai encerrar é ela? Não, eu já falei muito. Então vamos encerrar, né, Samela? Eu e você, vamos encerrar. Vamos lá. Porque, né? E é isso, galera! Mais de 1 hora de programa com assuntos super, hiper, megas importantes e essenciais. Com esses dois, Samela e Abdi Sadai. A gente quer muito agradecer vocês pela presença. Já estão super convidados para outros temas, né, amiga? Inclusão, autismo. Temas muito importantes também que a gente precisa falar e precisa ser falado. E a gente quer agradecer. Gente, só aproveitando aqui, segue eles, tá? Isso, é Abdi Sadai. Como é que é? Fala aí. Isso mesmo? Abdi Sadai. Canal no YouTube, Abdi, ABDI. ABDI. Abdi Isso. Sadai. SADDAI, né? Oh, eu fico... ela é a sistemática da coisa. Só não abre pra ver se fica mais fácil. Abdi Sadai. Isso aí. Tem canal no YouTube, as redes sociais aqui, mas o Instagram, a plataformas digitais também, Spotify, tem todas as canções da gente e as suas redes aí. Fala isso, amor. Vocês encontrando na dele, eu sei que meu Instagram tá na bio dele, mas se não quiser pesquisar pela bio dele, é Samela, SAMELA Fonseca. Oficial. Pronto. Ela é didática em pessoa, tá, queridos? É sobre isso. Soletrando. Mas, pessoal, super sigam eles, né, pra acompanhar esse trabalho lindo. Eu acredito que os pais são mais fãs do que os filhos. É isso? Os pais ficam mais animados com vocês que os filhos. As tias de Ministério Infantil, principalmente. As tias, principalmente, né? Ela, assim, hoje eu tenho percebido mais crianças nos seguindo e comentando, até mesmo no YouTube. Mas, assim, eu acho que até pouco tempo era bem mais forte as tias que me conheciam do que as crianças. Quando eu chego no evento para líderes, as tias, né, muito eufóricas e tal. E quando eu chego no evento de crianças, não são todas as crianças que têm essa euforia toda. Hoje tem aumentado isso. Mas, geralmente, eu passei a ser mais conhecido pelas líderes, pelo trabalho que eu tenho com crianças. As líderes procuram para aprender, para levar para suas crianças. Uau. Mas hoje as crianças têm tido um contato mais próximo com a gente, até pelas viagens que a gente tem e pelas canções. E lá no YouTube você encontra tudo isso. É isso aí. E todas as dancinhas, gente. Porque as tias lá da minha igreja sabem todas. Vocês, né? Vocês viram todas. Sabe mais do que eu, né? Porque eu não sei. Quase que você sabe. Assim, eu acho que eu sei muito pouco, né? Oh, meu Deus. Você sabe nosso pai. Eu sei nosso pai. Eu sei ainda muito ruim, vamos brincar. Toque O de casa. O de casa. Sabe o nome. É a esposa do cantor. E não sabe. Né? Vamos passar vergonha, não vamos passar vergonha. Mas eu acho lindo isso. Eu até falei brincando agora, mas eu mesmo vou me autocorrigir. A esposa do cantor. Antes de começar a namorar, tinha muita gente, meninas, né, que até se aproximaram de mim por aquilo que eu faço. Pelas músicas, pelo ministério. Sim. E Sam, eu acho que nas nossas conversas, uma coisa que nunca foi relevante. Nunca foi relevante. Foi o que eu faço, o meu dom, minhas músicas. Quando a gente casou, o primeiro evento que a gente foi no Rio de Janeiro, a canção Metamorfose. Todo mundo conhecia, menos ela. Aí o pessoal deram o microfone pra ela. Com vocês, Abdi Sama cantando Metamorfose. Aí ela sorriu assim pro povo e virou assim, disse assim, eu não sei essa música. Aí eu disse, canta as partes que você sabe, olha pro telão. Gente, vocês são memes. Vocês são memes, sério. Mas enfim, chegamos ao fim então, de mais um episódio do Golden Cast. Estamos aqui com esse casal maravilhoso. Gente, vocês são maravilhoso. Sério. E isso aí, olha aí que lindo, meu Brasil. Meu Deus do céu. Puro amor, um aninho de casado. Vamos fazer um aninho de casado? Dia 17. Dia 17. Esse pode tão um poço de amor e carinho, né? Glória a Deus. Chegamos mais um fim, então, de mais um episódio do Golden Cast. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações lá no YouTube pra não perder nadinha. Dia 10, então, tem primeiro lançamento, primeiro episódio. Do primeiro episódio. Gente, e olha aqui, por favor, sigam também o Instagram da Golden Cast e o nosso também. Isso aí. Vamos pedir biscoito mesmo, porque a gente Por favor, isso mesmo. Então é isso. Ok? Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Aceitar o convite, tá? A honra é nossa. Deus abençoe vocês. Glória a Deus pra vida de vocês. Parabéns.